Pronto, doutor Rodrigo. Quando quiser, pode começar, tá bem? Ok, só. Tentando passar aqui que pronto, consegui. Então, pessoal, boa noite a todos. Quero aqui falar que é uma honra ter essa plateia para discutir esse assunto tão palpitante, né? Agradecer ao Instituto Autoimune, a presença dos colegas e também ao apoio da Janssen. Vamos dar continuidade à jornada, né? A preceptoria de reumatologia. Então, pessoal, a organização vai ser a seguinte: primeiro eu vou apresentar um caso clínico, um caso clínico meu, obviamente, fazer uma revisão de literatura e, no final, discutir novas perspectivas. E, como eu já falei, eu quero saber também a opinião de vocês, o que vocês fariam desse caso clínico. No final, eu vou dizer o desfecho do caso atual. Em relação ao relato de caso, uma paciente do sexo feminino, 20 anos, em fevereiro de 2019, iniciou uma perda de peso, sintomas constitucionais. Perda de peso, calafrios, adenomia, febre, associado à anemia, plaquetose e provas inflamatórias bem alteradas. Então, ela vivia em pronto-socorro para investigação clínica. Uma dessas idas a pronto-socorro evoluiu com uma dor importante, com edema e desconforto no braço e antebraço esquerdo. Tinha algumas alterações nas equimoses em membros inferiores. Então, ela foi avaliada pelo clínico, que pediu a avaliação do angiologista, do vascular, e ao exame físico percebeu uma dificuldade de palpação dos pulsos periféricos. Daí partiu uma investigação diagnóstica, através de exames de imagem que vou mostrar. De antecedentes, essa paciente tem uma história já desde a infância de hidradeniite supurativa, através de furúnculos de repetição, já fazia acompanhamento com dermato, e há 3 anos, história de cisto com fístula pilonidal. Em relação aos exames de imagem, então a investigação mostrava, através do ultrassom de membros superiores, uma tromboflebite crônica da veia cefálica e mostrava também envolvimento de artéria braquial bilateral. Então, como tinha alteração nos dois membros superiores, o vascular suspeitou de uma doença central, né? E aí pediu avaliação de carótidas e constatou que havia espessamento bilateral das artérias carótidas com afilamento importante. Submeteu a paciente a um ultrassom Doppler de carótidas e vertebrais e vejam esses achados: ó, uma estenose importante na artéria carótida comum bilateral, estenose também considerável em carótida interna bilateral, e a vertebral direita compensava esse hipofluxo, né? Ela era dilatada. Então, através desses quadros clínicos, sintomas constitucionais, sintomas vasculares, associado ao exame de imagem, ele concluiu como que era sugestivo de arterite de Takayasu. E daí, desde então, partiu para a investigação laboratorial, né? Os exames de laboratório, o que chamava a atenção, como conforme falei, eram a anemia, a plaquetose, as provas inflamatórias bastante elevadas, e tinha também uma leucocitose, e da parte de investigação infecciosa, triagem, tudo negativo, né? Para as hepatites, HIV, sífilis, tinha o PPD não reator, e a parte de autoanticorpos, essa paciente, ela tinha esse FAM positivo, mas na triagem dos autoanticorpos específicos, todos negativos para qualquer outra doença de colágeno, tá? Então, ela foi encaminhada para um reumatologista, que foi outra colega. Essa colega iniciou, na época, corticoide, né? O paciente pesava, aproximadamente, na época, uns 55 a 60 quilos. Então, ela iniciou 1 miligrama quilo de peso de corticoide, associou com metotrexato semanal, 15 miligramas, e deu seguimento. Após 2 meses, na consulta com essa colega, a paciente não tolerou o metotrexato. Teve muita náusea, mal-estar, alguns episódios de vômito, com alteração de TGO-TGP maior que 4 vezes o limite superior da normalidade. Devido a isso, foi trocado, né, o poupador de corticoide de metotrexato para azatioprina. E ela conseguiu chegar na dose de 100 miligramas dia, permitindo até um desmame de corticoide, né, durante esses 4 meses, que vinha numa resposta considerada parcial. Porém, em julho de 2020, reiniciou sintomas constitucionais, associados a sintomas sugestivos de envolvimento vascular, envolvendo o membro superior esquerdo com provas inflamatórias elevadas e na imagem de controle tinha piora dessas lesões, mesmo a paciente usando a azathioprina e a prednisona. Nessa situação, a paciente bem sintomática, tinha muita febre, muita fadiga, perdeu muito peso,
Então, a colega encaminhou para mim com a ideia, né, de fazer uma pulsoterapia. Daí eu recebi o caso, realmente optamos por fazer pulsoterapia com metilprednisolona. Nesse caso, a gente acabou fazendo 5 dias mesmo, e submetemos a paciente, apesar da idade jovem, mas como ela já tinha usado ASA e metotrexato, e mais uma vez, eu repito, a dificuldade de acesso a outros imunossupressores e a progressão da doença, optamos por fazer ciclofosfamida. Então, essa paciente foi submetida ao protocolo do esquema NHAID, aquele esquema que usa para lúpus, né, o NHAID, que é a dose de ciclofosfamida mensal por 6 meses. Isso aí foi uma opção que a gente teve um melhor acompanhamento, para não ficar cada 15 dias ela vindo, então a gente optou por ser mensal mesmo. O paciente teve uma boa resposta clínica laboratorial. O problema foi o seguinte: fez a indução com a ciclofosfamida, aparentemente a doença com boa resposta e controle, e optamos por retirar a ciclofosfamida e retomar a azatioprina. Quando essa paciente chegou na dose de 20 miligramas dia de prednisona, recidivou o quadro. Aí, daí, mais uma vez, a gente pensou nas possibilidades, por devido ao diagnóstico de arterite de Takayasu, não tem um PCDT, né, que libere medicações, não está na bula dos imunossupressores a indicação de Takayasu, então a gente teve muita dificuldade de escolher qual poupador de corticoide fazer, né? Tendo em vista que ela já tinha usado o metotrexato, tinha intolerância, e a asa, mais uma vez, não estava segurando. Então, o que é que a gente optou? A gente optou por indicar o anti-TNF, o MIRA. Nesse caso, a gente conseguiu autorização no plano, porque em bula o MIRA tem a autorização para hidroadenite supurativa. E como realmente a paciente também tinha essa doença, a gente conseguiu liberação. Então, ela teve uma resposta parcial. Em relação à hidroadenite, ela respondeu super bem com o MIRA, mas em relação à Takayasu, ela teve uma resposta parcial, porém teve uma falência secundária, né? Digamos assim, inicialmente respondeu, mas depois não sustentou. Sempre quando chegava no corticoide a 20 miligramas dia, ela reativava a doença. Então, a gente optou, olha aí a dificuldade de acompanhamento, de decisão, a gente optou por suspender, trocar a prednisona pela Dexa, e eu tinha recebido umas amostras do tofacitinib e resolvi tentar na paciente. Ela teve uma resposta, assim, achei interessante, uma resposta boa até com tofacitinib com a dexametasona. A dose equivalente de dexametasona era uma dose equivalente de 26 miligramas de PED. O problema aqui foi manter esse tofacitinib, porque eu tive acesso aos medicamentos que eu recebi do representante, e daí eu resolvi trocar pelo tocilizumab. Isso aqui foi uma dificuldade, né? Porque para conseguir autorização, não está na bula, não está no rol da ANS de o tocilizumab indicação para Takayasu. Ele tem em bula o subcutâneo para pterite de células gigantes, né? Mas, enfim, eu vou parar um pouquinho no caso e vou fazer a revisão, tá? Revisão, uma breve relato da sininina, ela é conhecida como doença sem pulso, arterite de Takayasu, a aortite inespecífica, né, a síndrome do arco aórtico, a aortite estenosante, e outro destaque é a arterite de mulher jovem, que é onde predomina. Com a classificação de Chaper-Hill, revisada em 2012, ela é classificada como uma vasculite de grandes vasos, junto com a arterite de células gigantes. E aqui um pouquinho de anatomia da aorta, dos seus ramos, porque depois eu vou mostrar uma imagem, então acho interessante vocês visualizarem isso aqui. Então, revisando a anatomia, a aorta tem a porção ascendente, na qual ela emite 3 ramos principais: o tronco, bráquio, cefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Desse tronco, bráquio cefálico, ele subdivide em 2 ramos principais, que é a subclávia direita e a carótida comum direita. Então, essa aorta aqui, chamada de parte descendente ou torácica, ela vai continuar, ok? Ao passar o diafragma, ela é chamada de aorta abdominal. Essa aorta abdominal emite vários ramos, dentre eles, né, os principais aqui, o tronco celíaco, que é a emergência das artérias renais, e outros, mesentérica, enfim, esplênica. E aí ela vai se bifurcar nas artérias ilíacas, comum, direita e esquerda. Então, vejam, pessoal, essas imagens do caso clínico da paciente.
Olha só, ela tinha uma estenose relevante, a seta aqui está destacando, uma estenose importante. Essa daqui é a artéria carótida comum direita. Esse trecho aqui que vocês estão vendo é o tronco braquiocefálico, tá? O tronco braquiocefálico está emitindo esse ramo aqui, que é a artéria comum direita, que no caso da paciente é esse daqui, bem afilado. Para vocês terem ideia de comparação, esse é o caso da paciente e esse é um outro caso que o paciente fez exame na investigação de AVC, caso controle, digamos. Veja que isso é um diâmetro normal de uma artéria carótida comum. E esse é o diâmetro da paciente. Veja um comprometimento importante, essa estenose. E eu resolvi também, desse caso, gravar um vídeo, pedir ao colega para gravar um vídeo do caso e ele vai comentar o laudo. Pessoal, eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo direito. Vamos lá, vou soltar o vídeo agora. Como é que está o áudio aí, pessoal? Tá baixinho para mim. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Será que vocês conseguem aumentar? Porque é o radiologista comentando dos achados da imagem. Ele vai mostrar, pessoal, aqui um espessamento da parede arterial e vai mostrar também a estenose arterial. O meu computador está no máximo, eu não sei como é que está aí para vocês. Será que vocês conseguem botar no máximo do volume? Eu já botei o meu, Diogo, agora não tá. Bota aí para a gente ouvir. Veja aí, doutora Ângela, por favor, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tente novamente, Rodrigo. Vamos lá. Discurso arterial, certo? Aqui a gente vê o ótimo, certo? E aí aqui a gente já vai tomando operações que é a emergência da artéria superior esquerda, seja dando especialmente das paredes, a redução da espessura do caminho desse lado, a subclave esquerda, certo? No tronco braquiocefálico ele tem um calibre preservado, mas se vê que nas emergências das artérias carótidas comuns, a gente observa especialmente das paredes, tanto na direita quanto na esquerda, e esse espessamento vai por toda a extensão delas, causando uma importante redução do calibre dessas artérias carótidas comuns de até 90%. O interessante desse caso é que seria que a carótida comum ela vem estenosada, e aqui a nível do bulbo carotídeo, ela volta praticamente ao calibre normal, com a carótida externa e a carótida interna bem opacificada, dos dois lados, do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? E também tem redução do calibre aqui, depois aqui do tronco braquiocefálico, Aí ele vai dar continuidade nessa imagem, na qual vai focar também no abdômen. Ele vai mostrar, eu acho que vai ficar para vocês verem, o espessamento importante na transição tóraco-abdominal. Vai focar também na estenose, que existe na emergência do tronco celíaco, e na redução do calibre da aorta abdominal, a porção infrarrenal, quer dizer, a aorta pré-artéria renal é normal, e as artérias renais também têm um calibre preservado, mas após a emergência das artérias renais, há uma redução do calibre. Vocês conseguiram ouvir o comentário dele, pessoal? Sim, Deu Mais pra ou deu menos. para entender. Tem uma certa dificuldade, Mas mas deu deu para para entender. entender. Deu para entender, né? Então vamos lá, vamos ver se esse aqui fica melhor. aqui, um exame de abdômen que não fui eu que lavei, foi o Roberto, eu vou até falar com ele mas o que eu vejo que ele viu também, você já começa aqui na transição da aorta, na transição tóraco-lombar, você já começa a ver um espessamento das paredes, certo? Mas sem causar estenose significativa. Aí aqui no nível da emergência do tronco seria, aqui ó, esse ponto, tem uma estenose significativa na emergência do tronco seria de 70%. E já começa a reduzir o calibre da aorta abdominal. E aí, aqui, quando começa o segmento infrarrenal, a partir do ponto aqui, ó, que sai a renal esquerda aqui, ó, reduz bastante o calibre da artéria abdominal, da aorta abdominal, certo? Nesse ponto. Vou colocar aqui uma reconstrução aqui.
E aí seria aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, você vê que ela tem uma estenose bem importante aqui, né? Nesse segmento infrarrenal. Ela tem um calibre bom, apesar do espessamento aqui, ó, das paredes, mas tem um calibre bom. Quando chega aqui no segmento infrarrenal, ela reduz bastante o calibre da aorta e depois recupera aqui antes de começar as idíacas comuns. Então, pessoal, acho que deu para mostrar os achados de imagem associado à arterite de Takayasu, né? Que muitas vezes a gente só vai ver as alterações, chega para a gente como reumatologista, o paciente fez um exame de imagem por alguma outra razão e está diante desses achados, né? Então, aqui eu vou relembrar uma generalidade. Ela é considerada uma vasculite granulomatosa crônica dos grandes vasos, né? Acomete predominantemente mulheres jovens, numa relação de 9:1, e acomete mulheres muito jovens mesmo. Então, tem um duplo pico de incidência, começa na infância ainda, de 10 a 15 anos, e o segundo pico de 20 a 24 anos, a idade na qual iniciam os sintomas desse problema. Predomina na Ásia, né, em países leste europeu. É uma doença rara, 1 a 2 casos para cada 1 milhão de habitantes por ano. E olha, interessante aí, o tempo médio de atraso do diagnóstico. Porque, vejam, quando você vai pensar em Takayasu, com sintomas constitucionais, que são sintomas comuns a várias patologias, entre elas as infecciosas, neoplásicas, né? Mas, quando vem associado com sintomas vasculares, aumenta mais a suspeita, e muitas vezes é por exame de imagem. Então, veja o tempo de atraso. Geralmente, leva de 2 a 36 meses para você chegar a esse diagnóstico, após o início de sintomas. Em média, demora até 2 anos de atraso. Aí só a parte histórica, que foi um oftalmologista japonês que primeiro descreveu anormalidades na retina, né? Das vasculites e grandes vasos, aqui um destaque que é mais comum em crianças, e o pediatra tem que estar atento em quadros de hipertensão renovascular na infância, e a Takayasu infantil está associada a mortalidade de até 35%. Não é desprezível. Para as crianças é uma mortalidade muito alta. É a causa mais comum, né, de inflamação granulomatosa nas grandes artérias. Quanto à etiopatogenia, ainda é desconhecida, apesar de os estudos estarem avançando, mecanismos fisiopatológicos, mas existem alguns pontos quentes aqui da história, né? Acredita-se que está associado ao HLA-B52, e aqui vou tentar resumir um pouco da etiopatogenia, que há a participação, acredita-se, através de estudos de biópsia que se faz, né? Na verdade, não é nem biópsia, de cirurgias que fizeram de aorta e seus ramos, na qual foi retirado os pedaços e mandou para a imunohistoquímica, viram a participação de linfócitos T. Esses linfócitos T reagem contra componentes da parede do vaso. Libera citocinas, essas citocinas geram a inflamação, né, no vaso, e esse processo acaba culminando com invasão da camada média, que gera uma resposta neovascular através dos fatores de crescimento vascular, que também são envolvidos, e o processo final acaba envolvendo com a fibrose na adventícia. Isso aí deixa a parede mais enfraquecida, isso aqui favorecendo, né, as alterações da doença. Outro polo, a inflamação. A inflamação gera a resposta de espessamento, uma resposta compensatória. E esse espessamento pode ser grave, que culmine com a estenose, ou até mesmo, em casos extremamente graves, oclusão, gerando os sintomas de isquemia dos membros ou outros órgãos, né? Tem vários fatores envolvidos, várias células, várias citocinas, mas a literatura destaca muito os linfócitos, né? Dentre eles o NK, o T-helper, o citotóxico e o T-gama-delta. De modo, claro, resumido, mas esses linfócitos acabam liberando proteases contra os componentes elásticos do endotélio, que são as metaloproteinases. Isso culmina com o enfraquecimento da parede arterial, pode ocasionar a dilatação do vaso e até mesmo aneurisma. Segundo a literatura, até 1/3 dos pacientes podem desenvolver aneurismas, muitas vezes assintomático, né? Então, dentre a patogenia desses múltiplos braços de ação, digamos assim, a interleucina 6 e a TH17 são os destaques, como alvos aí terapêuticos, que é uma forma bem resumida, o processo é complexo, mas vejam que tanto na túnica adventícia, como na média, como na íntima,
há efetores aqui nessa fisiopatologia. Então, destaque para vocês memorizarem que tem a participação da imunidade inata, através das células dendríticas, os macrófagos, como também da imunidade adquirida, né? A participação dos linfócitos T, como eu falei, né? Principalmente em vários, o T gama delta, o TCD4, como o TCD8. Há também participação de fatores vasculares, né? Esses fatores vasculares que são liberados, eles conseguem amplificar essa resposta imunológica, como também tentar cicatrizar a lesão. Isso acaba gerando um espessamento e as alterações clínicas decorrem disso. Como eu falei aqui, ó, a participação daquelas substâncias, as perforinas, as granzimas, que vão gerar o quê? A lesão, né? A lesão do endotélio. E aqui a participação, aqui ele quer mostrar que da imunidade inata, os fatores de choque térmico podem gatilhar que a gente não sabe, presentes na parede da artéria, que ainda não foram descobertos. Então, de uma maneira resumida, a inflamação endotélio, isso vai gerar uma resposta compensatória de espessamento da parede e a formação de com lesões estenóticas e oclusivas. Também ocorre esse processo nas camadas musculares e elásticas, que, ao serem destruídas, podem ocorrer as dilatações e aneurismas. O evento final é a disfunção orgânica, né, que é secundária, basicamente, à isquemia. Estão me ouvindo bem, pessoal? Estamos. Ok. Então, com relação ao diagnóstico, como eu tinha... Diogo. Acho que o doutor Rodrigo caiu. Vê aí, Maria. Caiu. Caiu, vou ligar para ele. Gente, que caso grave, hein? Gravíssimo, né? Muita A gente estenose. jovem, Nossa. gente jovem. Eu só não lembro. Ele tem alta, né? Ele tem celíaco, ele tem renal, Tem a aorta também, a aorta abdominal e abdominal. torácica, né? Aorta abdominal e torácica, carótida, Carótida muito, subclávia vertebral, esquerda. subclávia, né? Isso, as duas subclávias. A do tronco Tem vertebral bracocefálico também, né? e a Comprometido, né? vertebral. A vertebral parece que até compensou, ele falou no início. É, Não isso foi? aí mostra que é um caso que não é tão agudo, né? Apesar de ter, Exato. talvez tenha agudizado, mas essas colaterais que se formam, normalmente é uma doença mais crônica, né? E Agora, só o estenótica, interessante, né? Não tem dilatação e aneurisma, né? Em nenhum mas eu acho ponto. que é mais o padrão, né? A gente vê mais estenose do que propriamente aneurisma. É, isso, ele Caiaço. falou isso. Uhum. É. Mas assim, as crônicas geralmente fazem as duas formas, né? A Uhum. estenose com dilatação, né? Então, caso Ele, muito ele fez interessante. quanto tempo de Ulmira? Não peguei quanto tempo. Não peguei também. Também não peguei, né? Eu sei que Ele o não tem, TOFA, ele ele não fez tem, 3 meses e a ciclofosfamida 6 meses. ele não tentou um infliximab antes do tocilizumab, não, né? Não, ele É porque tentou ele não mira teve. pela hidradenite, supurativa pela liberação do Mas a convênio. intradenite também responde a infliximab. Mas é porque o que está Quem em sabe, bula. Em bula, ele falou não do estava aí convênio. mas a essas alturas a gente não pode ir para onde está em bula, né? Exatamente. A gente vai ter Exatamente. que fazer verdadeiras loucuras, inclusive de associações que nem descritas estão, né? Exatamente. Sim, a gente acaba Off-label total. experimentando, Casos né? graves e o off-label nosso de cada dia, né? Porque a gente já teve paciente no serviço de Takayasu não responder tão bem ao Mira, ao adalimumab, independente da hidradenite, que a gente sabe que até a dosagem é diferente, né? Para você tratar a hidradenite, não é a que a Sim, tem que gente fazer trata aquela nós dose mais fazemos, alta. é, É. e que não respondeu ao adalimumab e respondeu ao infliximab. Você está entendendo? E, Uhum. Ângela, eu acho que o que tem mais na literatura mesmo é com o infliximab, mais do que o mira, né? Porque assim, porque a gente Nas aflições. começou com a mão muito mais no infliximab. Porque quando a gente começou a Exato. usar, a gente usou o infliximab, não o adalimumab foi pelo lado da hidradenite, né?
Mas, assim, eu estava olhando na patogênese, você, no gráfico que ele mostrou, aí você vê IL1, IL17, L6. IL6, IL6, fator de crescimento endotelial, interferon, TNF, né? De repente, Isso, a os gente precisa fatores de de alguma coisa que fibroblasto. bloqueie tudinho, né? Tudinho, né? Por Isso. isso que ele tentou o TOFA, né? Ele Talvez o precisa de racional tofa. seja aí. Exatamente. Eu acho que é porque, assim, o TOFA, ele age via IL-6, né? E o Mas ele pega tocilizumab, que já 7, mostra, mas ele pega Mas 7, ele que vai para o eixo 23-17, ele pega interferon, pega TNF e pega IL-6, pega tudo. pega Não, tudo. mas Ele, para mim não era uma droga de imediato. Eu acho que, também, para mim de também repente, ter não. um infliximab antes, né? De repente, ter um inflix antes e não fazer o TOFA sozinho. Eu pensaria em fazer o TOFA associado a um imunossupressor. Ele é muito grave. exato. Exatamente. Terapia combinada. Eu Acho que a acho que gente tem que fazer um biológico associado ao imunossupressor, né? Muito grave o caso dela. Meu Deus, e jovem, né? Quero será que, saber a evolução. Ele não falou ainda, né? pois é, será que ele não vai Depois conseguir aí, entrar? é, eu acho que vai. Depois, assim, tentar ver o que a gente consegue estabilizar para ver o quanto de comprometido está o órgão, o quanto que a gente pode cirurgicamente abrir um pouco alguma coisa, né? Depois lá. Depois de uma imunossupressão bem vigorosa, né? é, Tentar algo, Eu não sei dependendo. quanto o rim dela, quanto é que está o clearance, como é que está a creatinina, eu não lembro. Ele não falou agora na Ele evolução, não não. falou de exame Não. laboratorial, né? Sim, esses Só no daí. início, só Agora, anemia, leucocitose, plaquetose e aumento das provas de atividade inflamatória. uma Uma pergunta para PCR. vocês. Vocês costumam ver esse quadro clínico bem agudo nos pacientes com Olha, Takayasu? o Nunca pessoal vi. os residentes estão aí, eles fazem um ambulatório de vasculite. Eu acho que a gente tem uma paciente, mas eu acho que é um pouco mais velha, que tem vários segmentos, tem alto, tem abdominal, tem celíaco, mas como que é o Henrique, que fica mais nas vasculites, ou só fica meio que xeretando, Mas mas eu acho assim, que assim, não é o comum, né? De não é o jeito comum. A gente Não pega o é. paciente já com estenose, fora daquela fase aguda, com leucocitose, né? Com plaquetose, aquele processo inflamatório muito evidente. Normalmente a gente pega numa fase mais branda de inflamação e mais estenose, né? Eu Sem falo aquela que a gente, E eu lá a falo gente que a usa gente está o na. corticóide, o metotrexato, a asa, a gente começa por aí, né? Mas ela é muito grave. Ela me lembra, não me lembra, né? Eu me lembro de um paciente na época que eu fazia reumatopediatria, de 14 anos, que fez um tacaiaço imenso de aorta torácica. E a gente conseguiu colocar estente e tudo. Antes a gente fez ciclo, corticoide, pulso. Na época que foi que o André estava chegando lá para a gente, aqui em Recife, lá não, aqui em Recife, vindo de São Paulo, foi até ele que sugeriu, doutor Angela, vamos fazer o infliximab e deu uma boa controlada, sabia? A gente controlou bem e conseguiu colocar um stent no adolescente. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei anti-TNF, mas faz muito tempo isso. Eu Eu falo acho que a que gente está naquela na moda comunidade. Tacaiaço, né? Porque foi o caso da. Não sei se vocês viram agora recentemente, o caso do pessoal lá da SBR, da Santa Casa, que apresentou com um Eu grupo não de consegui residentes. entrar, sabia? Eu não Foi consegui entrar. exatamente um diagnóstico diferencial de uma paciente jovem, mas que parecia muito Takayasu pela apresentação, e era um quadro grave, chegou com uma massa palpável no pronto-socorro, e aí a reumato e a vascular foram acionadas na emergência lá do hospital, mas aí como na investigação lá, eu vou resumir os passos, porque foi né, um caso bem extenso, mas tinha estenose também de veia, e aí era um BC, porque tinha, BC. tinha um território E venoso aí, e um quando você tem território veia, você arterial. Isso, só que não era um tinha BC. nada, E nada, respondeu exatamente, bem, ele e deu respondeu bem ao BC tratamento. e não tinha nada. E o que eles chamaram a atenção? Que eles fizeram um diagnóstico diferencial com aneurisma micótico, por tuberculose, né, e outras causas infecciosas, mas aí descartaram. E aí veio essa paciente com um quadro agudo de emergência que foi para a sala de cirurgia. A vascular nem esperou a investigação diagnóstica, já foi intervindo e ela trombosou no intraoperatório. Tem noção que o Ah, stent trombosou no intraoperatório.
E aí era um BC sem aftoral, sem aftogenital, exatamente para chamar a atenção dessa O parcela de quadro pacientes que abrem um quadro Takayasu-like no paciente que tinha uma faixa etária de 44 Essa anos. paciente tem o passado de tromboflebite, né? Eu Lembra da vi, eu história? anotei exatamente isso, doutora Ângela. A senhora pegou, Tromboflebite eu da anotei história. essa tromboflebite aqui. Eu Pois é, anotei essa tromboflebite é uma tromboflebite manifestação mais de BC, né? de BC. E eu fiquei com esse casinho para comentar com o Rodrigo, não sei se ele vai conseguir voltar, mas era exatamente para fazer essa lembrança aí do BC, o E eles vasculo fizeram o quê BC, de tratamento, Carla? o Como foi que vasculo. eles conseguiram Aí compensar? pulsou ciclofosfamida, né? Aí Ah, começou, aí evoluiu bem no pós, assim, bem, mas amputou, viu? Amputou o membro que estenosou, estente lá, amputou o membro, mas assim, evoluiu com o estado geral, se manteve, ficou bem e a paciente ficou, achou ótimo ter amputado, segundo lá o pessoal, porque era uma massa muito palpável, era algo muito assustador para o paciente, e Era um ele evoluiu. aneurisma que ela tinha? Era um Trauma de aneurisma, aneurisma. eu não sei se qual membro era, mas era em membro ela superior. não precisou usar biológico nem Era nada? homem, era Era homem, homem? Ela ficou na 44 ciclo, anos. foi? Ela ficou na ciclo, Ana, hein? Assim, não assisti até o finalzinho mesmo, mas até onde eu vi na evolução estava com ciclofosfamida. Não sei se colocaram outro Os poupador no meninos, os final. residentes assistiram. Ricardo, eles colocaram alguma coisa depois da ciclo? Podem completar aí, que eu só assisti Cadê, até um. Ricardo? Oi, eu lembro só da ciclo, doutora. Não lembro o que ficou Não depois, lembra de não. mais nenhuma outra coisa, não? Igor O não que ficou de lembra? biológico. O pessoal da Reumato da gente assistiu. Eu ia assistir, mas E eu foi não. muito bom. Eu acho que fica, né? Acho que fica na universidade lá. Não sei se fica no site da SBR. Ah, é. Mas é bem interessante. É, foi muito legal. E outra coisa, talvez, não sei se Rodrigo, eles fizeram só 6 meses, né? O caso Rodrigo, 6 meses da ciclofosfamida, né? É porque esses Tava pacientes a gente precisa fazer aqueles esquemas mais amplos, né? Aí vai até 1 ano, 6 a9 meses. 12, né? 6 a 12. A gente vai até 1 ano, né? A gente precisa ir mais um pouquinho além. E Pois sempre é. refazer o corticoide nos flares, né? É. Nas crises, tem Corticóide que no flare, aumentar de novo. fazer a ciclo mais estendida. E numa hora dessa, gente, jogo pesado, junta ciclo com alguma outra coisa a mais, entendeu? É. A Maria colocou aqui que o Rodrigo não estava respondendo. O que Isso, aconteceu? eu estou tentando falar com o doutor Rodrigo pelo celular, Eu- pelo WhatsApp, e eu acho que ele perdeu a conexão total. Nossa, O que vocês sugerem? A gente está discutindo aqui, vamos discutir? é, Vamos. A gente já está discutindo aqui, né? Alguém quer dar uma sugestão aí? Tassiana, estou vendo Rosinete, A Aderson, Renata, Aderson, Renata, estou vendo aí o povo. Vamos, gente, o que é que vocês acham enquanto o Rodrigo não volta? Eu faria para ela aquilo que a Ângela comentou. Eu faria de novo, iniciaria em Infliximab e perceberia se ela iria sustentar ou não. Porque ela já usou tantas drogas poderosas, ciclofosfamida, metotrexato com efeito adverso, o Mira por conta da hidradenite, né? Então, usou tofacitinib off-label. Então, eu escolheria o infliximab. Era a droga que eu Ou faria. voltar a fazer ciclo, né? Não sei, né? Também tem Pronto. ela a ficou bem para possibilidade. ciclo, né? Enquanto usou. Ela Talvez teve fazer mais resposta ciclo boa. dele. foi, Ela teve uma resposta boa, voltar a fazer ciclo, né? Pensar em associar coisas, um inflix com leflunomida, ou voltar a Isso. ciclo, botar ciclo com mais alguma coisa. Tem que ser Eu acho agressivo. que eu iria para infliximab para ela. Infliximab, Eu faria infliximab Rondemat dose simplex alta, Eu também. você está entendendo? Eu Começaria com também. 5 miligramas por quilo, também. entendeu? Faria infliximab para ela, antes de pensar em outras loucuras, né? Pelo menos estaria com o pé mais no. Porque, sabe o que eu penso? Ela é jovem, pode ter um companheiro, ou mesmo, sei lá, uma relação. De repente, essa criatura
quer engravidar, engravida, e a gente fazendo ciclo, eu fico... Mas nesse momento, sabe, Rosinete, ou a gente faz um banco de coleta de ovo, dessas Isso. coisas, ou a gente tem que pensar na paciente. Não adianta eu ter uma paciente sem condições, grávida, sem poder cuidar da filha, morrer precocemente. Eu acho que é risco-benefício de vida da paciente, né? Eu acho que isso tem que ser pesado, tem que ser bem conversado com ela. Porque Com quantos ela, né? pacientes no passado eu estava até comentando um dia desse, eu não me lembro qual foi a aula que a gente estava comentando, eu acho que foi a revisão do lúpus que as meninas fizeram lá, que, como é que se diz, que eu peguei pacientes de 16 anos, quadrolúpicos gravíssimos, com neurológico, com renal, que fiz ciclo durante um ano e tudo, casaram, engravidaram né? É óbvio que a gente sabe que tem essa outra parte, a gente tem que cuidar, sabe que a maternidade é importante, tem que ver o que é que ela quer, mas eu acho que tem que dizer exatamente os prós e os contras da gravidade da doença dela. É uma paciente até de alto risco para uma gravidez, imagina. Essa verdade. paciente aí, eu acho que nem sei se teria condição Nem de pensar em engravidar. gravidez, né? Tem que dar porrada nela, nem pensar, né? É. Ô, Vai fazer, Ângela, inclusive, Oi, Adesso. olha, com certeza eu encaminharia essa paciente para Henrique. Se ela não tivesse dinheiro para pagar a consulta, eu pagaria. Henrique Eu não tenho saberia dúvida. manusear. Mas eu vou Hoje eu conversar com faria ele. isso. Mas eu acho que o Henrique faria o infliximab para ela agora. Eu acho que o Henrique O ideal seria tocilizumab, né? Não, Ângela, nessa Mas altura do ela fez campeonato. 3 meses. Ela fez 3 meses, entendeu? Fez A dessa. tofacitinib, não. Eu não sei Não, se ela fez tocilizumab. tocilizumab também. Ele Tocilizumab trocou, mas fez. ele não deu o desfecho, né, do Ele tocilizumab. Ele trocou, não acho que deu, Zumab não também. deu. ele não deu, mas ele trocou pelo ele fez Ah, tá. ciclo, metotrexato, azaciclo, aí fez adalimumab, Mira, aí fez tofa, antes do tofa. adalimumab fez um tofazinho, não foi? Não, Foi tofa depois foi do ADA. depois. Foi depois. Adalimumab fez um tofa e aí depois Aí foi para o tocilizumab. tocilizumab. Ah, Isso, a gente tá. não Eu sabe a sabia. resposta. A Ah, tá, gente não joia. sabe, Eu entendeu? acho que Eu pelas estava pensando, diz que lá. Eu acho que pelas recomendações do EULA, eu acho que é em pé de igualdade, onde tem F É, e L6, mas a né? escolha pelo Exatamente. É anti-TNF horizontal, eu seria acho. a hidradenite, né? A escolha pelo Tá. anti-TNF, Porque né? ela trataria as duas coisas, né? Trataria as duas coisas. Eu não sei se ele fez uma dose maior do adalimumab, né? Não sei. Alô, estão ouvindo? Oi, Renata. Sim, Oi, sim. Renata. Oi. Vai chegar lá no IMIP, doutora, vai chegar no IMIP, não, vai chegar no HC, uma paciente lá do IMIP, Henrique viu ela também, uma paciente super jovem que começou com a maurose na gravidez. E aí tem estenose de carótidas, de vertebrais, renais, tronco celíaco, tronco braquicefálico, está toda comprometida. Aí a gente começou logo o MIRA. A gente viu Começou o ela faz quê? umas 2 semanas. Começou o quê, Adalimumab. Renata? Adalimumab. Sim. Fez o corticoide, já começou a adalimumab. Ela vinha com metrexato desde a enfermaria. Não sei quem tinha visto ela na enfermaria de obstetrícia, se foi Mário, se foi Henrique mesmo. Mas aí Renata, depois, o diagnóstico foi depois da maurose? Ela não tinha nada antes? não, ela não tinha nada. Os Começou com a pulsos maurose eram na gravidez. normais e tudo? Tem tudo de imagem. Tem angiorressonância, tem ultrassom com Doppler. Aí voltou com tudo faz umas 2, 3 semanas. Aí a gente começou, prescreveu, né, o adalimumab, e ela vai chegar lá no ambulatório de Henrique, aí no HC. Ok. Ela tá com Anne quantas semanas? Scarlett, o nome dela, Anne Scarlett. Tá. Esses nomes Passagem diferentes, do caso. esses nomes diferentes, é tudo com doença reumatológica. Ô, Renatinha, ela tá com quantas semanas? Não, já teve o Ah, filho já tá. está com 6, 7 meses. Ah, tá. Eu tive uma Foi paciente. Ai, desculpa. Diz, Sheila. Eu tive uma paciente que foi diagnosticada com Takayasu na gravidez, porque ela ia aferir pressão arterial e não conseguiam aferir.
Ah, Mas assim, Interessante. mas assintomática ela. Isso, a gente está com uma na enfermaria lá do Hospital Universitário e também não é um quadro muito sintomático também não. Embora Tá, tenha estenose importante, todo canto, pois é. ainda está fazendo a angio-TC da aorta e ramos principais, ou seja, ainda está em investigação diagnóstico para estadiamento clínico da doença, mas a queixa dela era febre, adinamia, artralgia, uma perda ponderal não tão significativa, mas era muito esclarecida e conseguiu internar para a investigação. E aí teve a história do pulso, da diferença de pressão arterial entre os membros, aquela coisa da literatura mesmo, né? Que lê o livro, o paciente que lê o livro. Eu tenho uma paciente de Itacaiaço, que ela é médica até do SAMU, que começou assim, naquela época da Covid, cefaleia, que cefaleia não melhorava. Aí os colegas, é melhor tu ir para o hospital, para emergência. Quando chegou na emergência, o pessoal conseguia aferir a pressão num membro e no outro não. Ah, vamos levar essa paciente para UTI. Eu não vou para UTI, não, se você vai, doutora. Porque a gente tem que investigar o que está se passando. E começou a fazer, ela tem uma estenose lá para o ramo cefálico, tá certo? E ela não tinha nenhum sintoma, o único sintoma que ela tinha. E ela é super, assim, atuante, entuba doente, faz tudo, sabe como é esse pessoal do SAMU? E, assim, eu comecei para ela o metotrexate, ela ficou bem, né? Na fase aguda a gente fez prednisolona, ela respondeu super bem, mas ela é fujona, acho que é porque é médica. Eu coloquei ela no protocolo para fazer o tocilizumab, ela deu uma fugida, depois voltou, doutora, eu estou bem, não quero fazer nada, deixa eu só comer o metotrexato. Ela é assim mesmo, mas ela faz umas coisas que surpreendem a gente. Uma encefaleia que não melhora com nada e tem essa pressão, se afere num membro, no outro não. Interessante, né? Então tem várias Gente, ó, tá com possibilidades aí. dificuldade, né? Agora, pelo que a Derson falou, a gente precisava ver a PCR dela, né? Ela tem uma PCR muito alta, e bloquear a interleucina 6 é bom nesses casos, né, também, né? Mas eu, assim, não sei como foi que ela evoluiu. Se ela evoluiu bem com a IL, com a anti-L6, que ele começou, ótimo, né? Se ela não evoluiu, eu voltaria para o infliximab, né? Eu também, faria Voltaria. exatamente Uma assim. pergunta. Tu faria associado com Demarte sintético, Ângela? Se ela não tivesse intolerância, por exemplo, ao Eu acho que eu metotrexato faria, porque assim, veja, também. Também. na hora que a gente tá com a gravidade dela, eu ficaria na dúvida, porque de sintético eu teria o metotrexato que ela já tomou, se ela não teve intolerância, eu não me lembro direito, se der para manter ela com uns 15, 20 Exato. miligramas, eu faria, ou a leflunomida, porque a leflunomida está lá no tratamento do tacaiaço, Tá. tá? Ou faria com imunossupressor junto. Uma asa, né? Asa, quiçá, um metotrexato. Eu acho que eu Às faria o vezes eu faço umas coisas metotrexato meio diferentes, às vezes biológico. eu pego uma ciclofosfamidoral, você está entendendo? Eu fui da época que se usava muito cicloral, e a gente conseguia equilibrar, era mais fácil. A sorte é que ela não está infectando, né, que lá. É, que é um É, complicador, né? agora ela fez a hepatotoxicidade com 15 Foi. miligramas. De A- metotrexato, Foi 15 Foi. eu não miligramas estava após fazendo. 2 meses. Então Após não Ela dava dois para aumentou, meses. ela eu não aumentou 3 vezes lembrava. os valores basais. 4 vezes, ele falou. 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Faz uma leflunomida, uma asa, né? E a Tem que asa ela não fazer. teve toxicidade, ela teve baixa resposta, ela não conseguiu É, Mas a sair gente vai como potencializar, né? poupador. É, exatamente, Vamos ela ia ser um potencializar. coadjuvante, né? Ela ia ser um adjuvante. se ela Olha, pudesse tomar metotrexate, era O o ideal 10, é, porque ele aumenta a ação do infliximab, diminui a reação de formação de anticorpos, então seria 1.000. Mas ela mas faz vamos ver essa. se ela respondeu a interleucina 6, né? Era bom que tivesse acontecido bem, né? A gente não sabe, né? Ó, Depois gente, vou a perguntar para o Maria, Rodrigo, para botar o desfecho no grupo, né? é, A gente saber se É, deu ou não a gente pode tocilizumab. pedir para ela. Sabe o que, que a gente pode fazer? Pedir para ele fazer um texto, botar no grupo, ou se não, na próxima reunião da gente, ele começa com um pedacinho dele.
Eu Acho que vai ficar acho que ele distante, não? Melhor botar logo, que a gente já está curioso agora. A gente está tudo querendo saber, pelo menos, o que Doutor. aconteceu, né, Maria? Pois, Você tem pois que é, ele não dizer tá, para eu acho que ele não doutor tá Rodrigo respondendo. o que aconteceu com a interleucina 6. Eu E acho até que a faz internet. medo. Não, e até faz medo, porque ele não está em Natal, mas assim, já acabaram aqueles movimentos, né? Já Não, está mais acabou. tranquilo, Mas é muito né? estranho, nem É notícia, muito né? estranho, parece um apagão da energia, né? Que não está Eu Pois acho que é um é, funcionando. apagão. Foi deve nisso ter que eu pensei. Eu sido, pensei porque no ele não tá apagão. respondendo, Pois aí é. Deixa eu ver aqui na internet se está tendo apagão em Natal. Ela diz tudo, né? pode ser no prédio dele. Pode ser, né? Mas vamos ver se é uma coisa geralzona grande, né? Talvez ele coloque um resumo assim da literatura, coloque os artigos para a gente, né? Que ele fez a revisão da literatura, né? E Uhum. na próxima reunião ele só faz o desfecho do caso em si, né? Para não Exato. ficar tanto tempo a revisão da literatura. E ele mandaria os artigos para a gente. Eu vou Seria pedir para ele fazer interessante. isso. E quando é isso aqui? Natal toda falta energia. Onde é que eu estou lendo um negócio aqui, viu? Sem brincadeira. Veja a Sério. data, veja a data. Todo natalense, Natal toda falta energia nesse momento. Ah, então Pronto. pronto. E aí? Acabou Tá de explicado. informar, estou em São Paulo e acabou de informar no plantão da Globo. Natal toda Nossa, falta energia nesse momento. Estão dizendo que é blackout no Nordeste. Ó, não, aqui no ah, Ceará tá não, de aqui boa. em Aqui em João Pernambuco Olha, Pessoa e a tá ainda tudo não. bem. Ilana Só, tá dizendo que só no não Rio Grande do faltou na Norte. casa dela. A Aqui, Ilana não faltou na casa dela, ela deve ser de Natal. Tu é de Natal, Ilana? Ilana é de Natal. Então, É, na minha pronto. casa é faltou mentira o que não. Natal está toda. acontecendo. Tem assim, Natal toda. Fake Falta news. energia nesse momento. Eu tô vendo, tô É. lendo aqui. Ó, gente, deixa eu contar só uma coisinha para a gente encerrar, bem interessante. Eu tenho uma paciente, faz muito tempo que ela nem voltou mais para mim, que ela tem um tacaiaço, né? Ela, de um lado, ela tem comprometimento dos pulsos bilaterais e você não consegue medir pressão. Eu media sempre nos inferiores, né? Ela me contou depois. Ela foi fazer concurso de telefonista. De telefonista. Quando a médica sentou para examinar ela, disse: doutora, não adianta. Minha doutora, a doutora Ângela, não consegue medir minha pressão. Eu fico tão nervosa que minha pressão desaparece. Aí a médica deixou passar. Ela tinha um tacaiaço. Já pensou? A expertise dela, né? Exatamente. Que foi Usando contratada, trabalhou, Foi entendeu? a favor aprovada. Foi dela. aprovada do Aprovada. concurso. É. Eu disse: menina, ainda usasse meu nome. Ela disse: era, né, doutora? Que a senhora não consegue medir. Eu disse que é verdade, a senhora não consegue. Ô, gente, então vamos. Maria vai falar com o Diogo, né, Maria? Rodrigo, com o doutor Rodrigo. Vou Rodrigo. falar, Toda vou vez falar eu com troco. ele. Vou pedir para ele colocar o desfecho no grupo. Tá Tá bom, joia, perfeito. então Tá tá. bem? Boa noite, hein? Muito Beijo pra obrigada a você. Obrigada, todos. gente. Desculpa, Tchau, perdão. Boa tchau. noite. Até logo. Obrigada, Beijo, gente. gente. Boa noite, Tchau, tchau. tchau.